Tem como ser uma pessoa mais calma tentando mudar de vida, viver o presente, sem ficar pensando tanto no futuro, querendo sair dessa realidade? Às vezes eu me sinto assim, sabe? Afobada. Acredito que isso parte muito de um desespero de querer sair daqui o quanto antes. Quando eu falo sair daqui, eu não me refiro só a sair dessa casa. Chegar o momento em que eu vou colher tudo aquilo que eu plantei. Quando a gente está no processo, às vezes pode parecer que nada está acontecendo. Que você está fazendo, e parece que não está servindo de nada. Eu tenho uma paranoia na minha cabeça de que se eu me esforçar muito mesmo, em um curto período de tempo, eu vou fazer com que eu alcance meus objetivos mais rápido. Só que isso é uma cilada muito grande. Por que isso é uma cilada? O que vai acontecer é que eu vou me esgotar mentalmente e fisicamente, e aí eu não vou conseguir mais dar continuidade, porque aquela frequência que eu estabeleci para mim mesma é uma frequência absurda, não é possível manter a longo prazo com a realidade que eu já vivo atualmente. Aí eu me canso para o processo atraso ainda mais, do que se eu tivesse começado aos pouquinhos e indo mantendo essa frequência pouco a pouco, dia após dia, eu teria conseguido. Mas por causa da minha loucura, isso me fez parar no meio do processo. E isso aí faz atrasar ainda mais. E aí esses dias eu tenho me perguntado isso. Isso é sempre um questionamento que sempre volta para minha cabeça, na tentativa de sempre ser uma pessoa que está fazendo o seu melhor para alcançar os seus objetivos e apostando todos os recursos que tem e dando o seu máximo, o seu melhor mesmo, porque eu quero ver minha vida mudar, mas que gostaria que as coisas fossem mais calmas. Parece que de alguma forma eu só vou conseguir que a minha vida seja calma quando eu mudar tudo isso aqui que eu já vivo. Isso parte muito de uma pessoa que está tentando administrar um tempo que já é pouco. E aí, nesse tempo que já é pouco, eu estou tentando encaixar coisas de produtividade na tentativa de, se eu não fizer nesse pequeno tempo que eu tenho aqui, eu não vou fazer nunca, porque eu não tenho tempo nessa realidade que eu tenho atualmente. Aí, como é que eu vou mudar de vida se eu não fizer? E aí isso acaba virando uma cobrança muito excessiva. Você também tem essa impressão que parece que o tempo hoje em dia, tempo livre, tempo de qualidade com a família, poder fazer as coisas com calma, virou um luxo. Ter tempo e poder fazer as coisas com calma e realmente desfrutar da vida é um luxo, é um privilégio. A maioria das pessoas, se você parar um pouquinho, não precisa ir muito longe, para olhar ao seu redor, correndo, tentando sobreviver na rotina. E aí algumas pessoas, na tentativa de mudar a rotina que já vive e a vida que já vive para ter uma vida melhor, coloca ainda mais responsabilidade em cima da vida. É como se a minha rotina já fosse uma rotina que demanda muito esforço, onde eu tenho que ter responsabilidade doméstica para administrar uma casa e fazer com que ela aconteça. Se você é dono de casa, você sabe que cuidar de uma casa e fazer com que ela funcione, administrar, fazer comida, lavar louça, arrumar tudo, manter organizado, isso demanda muito tempo e muita energia. E serviço de casa, se você não pôr um fim nele, você vai ter serviço para fazer durante o dia todo, ao decorrer da semana toda, durante o mês todo. Então, serviço doméstico é uma coisa que não acaba nunca e demanda muita energia. Aí eu administro isso. E aí uma jornada dupla de trabalho, onde eu trabalho fora, às vezes 8 horas por dia, tenho que passar mais de 1 hora no transporte para ir e 1 hora no transporte para voltar. E eu já volto estressada de muitas vezes um trabalho que já é cansativo, na maioria das vezes tem que bater meta, ou lidar com atendimento ao público, que são serviços muito estressantes. Eu já passei por isso. Eu já trabalhei em uma loja de calçados. Eu era vendedora de lá. Lá foi o meu primeiro trabalho. Como lá foi a minha primeira oportunidade de trabalho, foi a primeira vez que eu realmente passei numa entrevista. Cara, eu agarrei aquilo com todas as forças que eu tinha e eu fiz aquela oportunidade dar certo porque eu precisava pagar a minha faculdade. Eu não tinha quem pagasse pra mim, então eu tinha que ir lá e fazer. Só que eu odiava. Eu trabalhei no shopping daqui de casa, em uma loja de calçados. Eu odiava ter que estar no meio das pessoas, insistindo para ela fazer cartão. Cara, que coisa chata. Quem quer estar fazendo cartão? Eu não quero fazer cartão. Se eu pudesse, eu me livrava era dos meus que eu tinha para eu não fazer dívida.
Aí eu tenho que ficar oferecendo cartão de crédito pros outros e batendo meta diária de oferecer cartão de crédito. Eu achava aquilo um saco tão grande, eu nunca coloquei na minha cabeça que aquilo ali era correto. Quando você está inserida no universo ali do shopping, você consegue ver que você meio que tem que incentivar as pessoas a um consumismo extremo. E às vezes convencer ela de comprar uma coisa que ela nem precisa. Mas você precisa vender a ela porque outra pessoa lá de cima vai querer faturar com isso. Então você precisa fazer essa pessoa lucrar e aí você ganha uma porcentagem bem pequenininha daquele lucro total. E aí eu sempre coloquei isso na minha cabeça, sabe? Que quem tá enriquecendo aqui é quem tá lá em cima. E aí você que tá aqui, tá tendo um esforço absurdo, que muito provavelmente essa pessoa não trabalha tudo que você trabalha pra enriquecer os outros, não. Passei lá o tempo necessário e já pulei pra próxima oportunidade seguinte. E mesmo assim, ainda é difícil, porque ainda é atendimento ao público. Então aí a mulher já tem que conciliar serviço doméstico, que já demanda muito esforço, trabalho e a jornada dupla, que já demanda muito esforço. Muitas das vezes, ela que cuida das crianças também em casa. E é responsável pela educação delas, por manter a casa funcionando. E muitas das vezes ainda cuida do marido também. Que o cenário ideal deveria ser a pessoa que auxilia em casa, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Que as coisas funcionam. E aí ainda tem que conciliar faculdade e estudo. Gente, estudar é uma atividade que demanda foco, concentração, constância, comprometimento e um esforço constante de estar aprendendo algo novo e revisando aquela matéria e estar sempre em contato com o conteúdo. Quem é que vai ter energia para estudar depois de passar por esse estresse todo? Aí a mesma pessoa tentando se torna cansativo, sabe? E aí é um cenário muito injusto, porque a pessoa já nasce lascada. A única oportunidade na vida que ela tem para mudar de vida é estudar. Ela sabe que precisa estudar, mas como que ela vai encaixar tempo na rotina para estudar? Não tem como. Então, isso tudo faz com que eu tenha que demandar um esforço muito grande de mim mesmo. E aí o que acontece é que eu pego qualquer oportunidade de tempo que eu tenho na minha vida e eu quero direcionar ela para isso, de um tempo que já é pouco. Onde que eu vou arrumar tempo para estar presente e plena, fazer as minhas refeições com calma, estar presente com as pessoas que eu amo, ter um hobby, fazer um esporte? Onde que eu vou arrumar tempo para viver? Onde que eu vou arrumar tempo para estar no presente? Se o tempo já é pouco, o tempo que sobra eu tenho que investir para estudar, para mudar de vida, para sair dessa loucura. Entende? E às vezes eu fico me questionando, sabe? Você chega em um nível que você começa a se questionar. E aí, quando isso tudo passar, eu não vou ter vivido a minha vida? Surgem alguns questionamentos. Será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? Aí não vou ter vivido a minha juventude. Eu já acho que eu não vivi a minha juventude. Sempre teve muita demanda e muitas coisas para eu lidar. E eu já tenho essa impressão que eu não vivi a minha juventude. Aí eu não vou ter tempo para viver nunca? Quem é de baixa renda já tem consciência disso, de que tem que fazer esse esforço redobrado. E aí é por isso que a gente se sente muito cansada. Porque a gente tem que fazer esse esforço redobrado para compensar os recursos que faltam. E aqui a gente começa a entender que isso acontece porque a desigualdade existe. E é isso, ela realmente existe. E é aqui que você consegue ver que nem todo mundo começa do mesmo caminho. Não é todo mundo que sai do mesmo lugar. E muitas das vezes o que falta é um recurso básico. Ter tempo para estudar. Eu só queria ter tempo para estudar, mas não tenho. Na minha rotina não cabe o tempo de estudo. E aí, Camille, o que é que eu faço? Pronto, acabou-se? Vou viver na loucura? Eu sei que muitas das vezes a nossa vontade, o desespero de mudar de vida, é querer ficar louca. Eu vou fazer sim, eu vou fazer acontecer. E eu sou meio louca mesmo, sabe? Eu tenho isso na minha cabeça. Eu vou fazer acontecer, eu vou fazer dar certo, não importa o que é que eu tenho que fazer. E vai dar certo em algum momento. E você pode ser essa maluca, tá? Não tem problema não. O ponto aqui é que apesar dessa loucura toda, dessa maluquice toda, você não pode esquecer de cuidar da sua saúde mental. E apesar da falta de recurso, sempre coloque na sua cabeça. Se eu pudesse ter feito melhor antes, eu teria feito. Eu não fiz porque eu não tive como. Faça o melhor com o que você tem disponível agora no momento, até que você possa fazer melhor ainda.
tenha paciência. As coisas em algum momento vão dar certo. Por mais que pareça que não tá indo nada pra frente, tenha paciência. Tenha calma. Se desesperar e querer fazer o que a sua mudança de vida aconteça de forma muito rápida, só vai fazer você ficar louca mesmo. Vai ficar maluca. Não tem como fazer isso. E aí, minhas amigas, a verdade, apesar de injusta, é essa mesmo. Talvez o seu processo seja mais demorado do que o de outras pessoas, porque você não tem todos os recursos suficientes. Isso é muito injusto, eu sei. E já briguei muito tempo com isso mesmo. Mas pega essa virada de chave. Seu processo só vai parecer mais demorado se você comparar ele com o de outra pessoa. Olha que doido! Se sentir atrasado não tem a ver com a idade que você começa, nem onde você está no momento, e sim tem a ver com seu parâmetro de comparação. Então, eu só vou me sentir atrasado se eu ficar me comparando com outra pessoa. Não tem como estar atrasado para trilhar um caminho que só você pode trilhar. Pensa nisso. Tenha clareza na sua mente sobre essa mensagem. E aí pronto. Em algum momento, se você manter a constância e manter as coisas fazendo ali mesmo, sabe? Se comprometendo, todo dia fazendo um pouquinho na medida do tempo que você tem disponível, com os recursos que você tem no momento, mesmo que o seu computador seja um computador fuleiragem, como é o meu caso, ele ainda é um recurso. Existem pessoas que não têm nem acesso à internet. Então, apesar das dificuldades, faça o melhor com aquilo que você tem disponível no momento. E em algum momento você vai ter mais tempo. Eu sei que é uma correria. Eu sei que é uma loucura. E que o dia só tem 24 horas. Que se a gente pudesse, a gente parava o tempo. Que se a gente pudesse, a gente teria começado 10 anos atrás, de forma direcionada. Mas acredite, que se você pudesse ter feito melhor antes, você teria feito. Você não fez porque não era possível no momento. E saiba reconhecer tudo aquilo que você já está fazendo. E tudo aquilo que você já está dando conta. A gente está dando conta de muita coisa. E às vezes não sabe reconhecer o tamanho da nossa força. Então acredite que é possível, que as coisas vão melhorar e em algum momento a sua vida vai ser mais leve. E é isso, não aceite essa vida de sobrevivência. Acredite que é possível, um passinho de cada vez, construir a sua vida extraordinária. A mensagem que eu tinha para passar era essa para você. E eu agradeço de coração por você me deixar contribuir um pouquinho com o seu processo de mudança de vida. Eu desejo realmente, do fundo do meu coração, que a sua vida seja mais leve e que você possa ser mais feliz e possa construir os seus objetivos na sua vida com calma e que o seu processo seja mais feliz. Obrigada.